Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Anne Caroline, meu grupo é formado por Vitor Silva, Antonella, Ana Clara e Vitória Siqueira. Nós somos estudantes do segundo ano de Informática do IFRN Campus João Câmara e viemos contar tudinho para vocês sobre a nossa aula de campo para a capital do estado da Paraíba, vulgo João Pessoa. Essa aula ocorreu no dia 26 de outubro de 2023, com a finalidade de entender como os conteúdos lecionados em sala de aula são concretizados na realidade, bem como perceber a junção de diversas disciplinas nos lugares visitados. A professora Sueli, de Língua Portuguesa e Literatura, e o professor Ítalo, de Física, orientaram toda a turma durante a viagem. É importante lembrar que a programação a ser seguida no dia da aula de campo não foi totalmente cumprida, pois não houve tempo e estava chovendo no dia. Sendo assim, havia mais lugares para conhecer que não pudemos ir. Por isso, ao programar sua aula de campo, sugerimos que organizem o tempo de cada atividade e olhem a previsão do tempo. Nós saímos por volta das 8 da manhã do campus e chegamos por volta das 11h40. Em João Pessoa, nós fomos direto almoçar. O campus ele não cobriu os custos com as refeições dos alunos, então cada aluno ficou responsável por pagar seu almoço e tudo o que quisesse comprar lá. Então, é importante que vocês programem os gastos que terão na viagem. O ônibus de campus só ficou responsável por levar os alunos para João Pessoa e trazer de volta para João Câmara. Então, busquem maneiras de voltar para casa ou hospedagens em João Câmara, ou qualquer que seja o seu campus, tá? Após o almoço, nós fomos para o Centro Cultural São Francisco, um complexo arquitetônico fascinante, com a Igreja de São Francisco, o Convento de Santo Antônio, a Capela de São Benedito, a Capela Dourada, o Claustro de Ordem Terceira, uma fonte e um grande adro com um cruzeiro. Todas as construções são expressões do Barroco e do Rococó. São Francisco de Assis criou 3 ordens: a Ordem Primeira, dos franciscanos, a Ordem Segunda, das Clarissas, e a Ordem Terceira, das famílias, também chamadas de leigos. O nome Centro Cultural São Francisco foi uma homenagem aos franciscanos, que construíram o convento. Na entrada tem algumas placas que falam sobre os aspectos históricos do Centro Cultural. Então é interessante que vocês leiam. Dentro da igreja há pinturas por todo lado, principalmente nas paredes e no teto. Então, olhem para o teto, não tirem fotos ou façam vídeos com flash ligado dentro da Capela Dourada. Obedeçam ao guia que explica o centro histórico e aos professores responsáveis. Não conversem durante a explicação e evitem tocar nas coisas. Afinal de contas, trata-se de uma espécie de museu. Nós podemos perceber que a diferença visual do Barroco para o Rococó é que enquanto o Barroco é uma arquitetura exagerada, extravagante e rica em detalhes, o Rococó é menos detalhado e é uma arquitetura voltada para a decoração de lugares. Uma curiosidade da Igreja de São Francisco é que lá dentro tem um cemitério onde as pessoas de ordem terceira, as famílias, pagavam para serem enterradas, porque elas achavam que lá elas estariam mais perto de Deus. Mas depois de um tempo, as ossadas dessas famílias foram retiradas e colocadas dentro da parede, e estão lá até hoje. Dentro do Centro Cultural e durante toda a viagem, é necessário que vocês andem em grupo e avisem quando forem ao banheiro ou se distanciarem. Ao sair do Centro Cultural, nós fomos para a Estação Cabo Branco. No caminho da estação há um túnel, o qual veículos altos como o ônibus de IF, que tem o ar-condicionado em cima, não passam. Sabendo disso, o ônibus ficou preso no túnel. Por isso, é imprescindível que vocês avisem o motorista sobre o túnel e prestem atenção no tamanho do veículo em que estão. Por causa dessa batida, nós ficamos sem ar-condicionado o resto da viagem inteira. Além de que as pessoas que passavam zombavam da gente, riam e se cutucavam. Depois desse perrengue, nós fomos finalmente para a Estação Cabo Branco. Combinamos de nos encontrar com o nosso querido professor Jair, que foi nosso professor de matemática no primeiro ano, mas que será levado para sempre. Como ele mora em João Pessoa, foi legal tê-lo por perto. A Estação Cabo Branco ela é muito bonita. Tem áreas verdes e um design moderno que sintonizam. Nós fomos recebidos por um educador da casa que nos apresentou o espaço educativo, as exposições e as obras de arte que podemos ver lá. Nós esperávamos experienciar o caminho do conhecimento, mas ele estava fechado para manutenção. Com isso, ficamos no campo das artes,
com a arquitetura do lugar, as esculturas, os quadros, os artesanatos, as mensagens, os textos, as histórias e a bela vista do lugar. Na estação há um quadro do artista paraibano Flávio Tavares, chamado O Reinado do Sol, o qual representa a formação do povo paraibano, mostrando elementos que remontam às origens de João Pessoa enquanto centro econômico, político e social. Ele retrata a personificação do sol, pois João Pessoa é conhecido como a cidade em que o sol nasce primeiro. Um rapaz de lá explicou tudo sobre o quadro, e é bom que vocês não ultrapassem a cerquinha em volta do quadro. Em seguida, passamos por um corredor de artesanatos feitos pelas crianças de SEMEI. Passamos por uma exposição de arte que tinha uma tela com QR Code para conhecer mais sobre a estação. Então, leia o QR Code para conhecer mais sobre a estação Cabo Branco. Nós ainda fomos para uma sala ouvir a história do Adivinha Adivinhou, que o contador de histórias contou, cheia de anedotas e pegadinhas. Foi muito legal. Também subimos para o terceiro andar e vimos a vista panorâmica da cidade. Rolou até uma dancinha do festival de danças. Depois de tudo isso, fomos para o ônibus, rumo a João Câmara. Saímos de lá por volta das 5h30 da tarde. Paramos em um posto na estrada, às 6h40, e às 9h30 chegamos no campus. Portanto, diante das experiências relatadas, é notório que essa viagem foi produtiva, divertida e rica em informações. Não há dúvidas de que essa aula de campo proporcionou conhecimentos enciclopédicos, como repertórios socioculturais, que serão levados para a vida toda. Todos nós do grupo concordamos que essa experiência foi incrível de se viver. Até o próximo vídeo!